Aqui estamos mais uma vez em mais um encerramento de um ciclo de final de ano, uma passagem de Natal no ano de 2025, mais o início de um ano novo, um novo ciclo que se inicia, um ciclo que se encerra e um ciclo que se inicia. Então, estamos aqui para gravar com vocês essa reflexão, essa mensagem sobre esse momento. Então, vamos observar um pouco esse Evangelho de Lucas, do capítulo 2, versículos de 1 a 14, quando ele traz o nascimento do nosso Senhor Jesus. Aquela passagem que a gente conhece do censo em Jerusalém, onde o imperador César Augusto chamou todos de volta às suas localidades de nascimento e que Maria não encontraram hospedagem e foram para uma manjedoura, para uma hospedaria, aonde naquela noite Maria deu à luz ao seu filho primogênito. E nascia ali Jesus entre os animais, naquele estábulo, e naquele mesmo momento, nos campos, apareciam os anjos nos céus, louvando a Deus, esse exército celestial, e dizendo essa passagem tão conhecida por todos nós: o glória a Deus nas alturas, paz na terra e boa vontade para com os homens. Era assim que nascia, que vinha ao mundo mais uma vez, o nosso Senhor Jesus. E Jesus, como todos nós, espíritas que somos, conhecedores dessas informações, dessas notícias, o nosso governador planetário que governa o nosso mundo, o nosso orbe terrestre, há 4,6 bilhões de anos. E vem ao planeta Terra aparecer para todos nós, mostrar a sua face. E ele veio, o Cristo de Deus veio até nós. Nessa passagem do livro Há 2000 anos, trazida por Emmanuel, ele descreve a personalidade desse espírito crístico Jesus de Nazaré. Tratava-se de um homem ainda moço, que deixava transparecer nos olhos profundamente misericordiosos uma beleza suave e indefinível. Longos e sedosos cabelos molduravam-lhe o semblante compassivo, como se fossem fios castanhos levemente dourados por uma luz desconhecida. Sorriso divino, revelando ao mesmo tempo bondade imensa e singular energia. Irradiava da sua melancólica e majestosa figura uma fascinação irresistível. Essa era a impressão que aquele então senador Públio Lentulus tinha ao se deparar, ao se encontrar com esta alma que irradiava tanta luz, tanta bondade, tanta beleza, tanta divindade. Esse é o nosso Senhor Jesus que veio até nós. E a gente imagina que a vinda de Jesus vem representar o período de transição, o período de regeneração da humanidade. Como anuncia Mateus no seu Evangelho, capítulo 4, versículos de 16 a 17, quando diz que o povo que estava assentado em trevas viu uma grande luz. E aos que estavam assentados na região em sombra da morte, a luz raiou. Desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Por esse registro de Mateus, também citado por Marcos e Lucas, Jesus anuncia o início da era que marcaria o período da efetiva melhoria espiritual da humanidade terrestre. Trata-se de um processo que implica a evolução moral do espírito, secundado pelas conquistas do conhecimento. O reino dos céus, ou o reino de Deus, é o tema central da pregação de Jesus. Então, o Cristo veio até nós iniciar o período de maioridade moral da humanidade terrestre. E a característica do planeta de regeneração, essa fase que o planeta começa a adentrar, é que preponderam as coisas do espírito em detrimento das coisas da matéria. Preponderam as coisas do reino dos céus, exatamente as coisas que Jesus veio iniciar o processo pedagógico de evolução e de aprendizagem moral da humanidade. Então, o Cristo veio até nós para nos mostrar o caminho,
a verdade e a vida. Ele é essa luz que segue adiante, nos mostrando todos os passos que devemos trilhar. E aí fica uma reflexão que tem no Evangelho de João, capítulo 6, versículos 66 a 69, quando alguns começam a se sentir pressionados por seguir Jesus, pressionados por escolher as portas estreitas em detrimento das portas largas, pressionados por escolher as portas dos caminhos do reino dos céus, em detrimento do reino da matéria, onde muitos de nós estávamos e estamos ainda acostumados. Então, nessa hora, muitos começaram a se afastar do Cristo, dos caminhos por ele ensinados. E então, no Evangelho de João, ele diz: desde então, muitos de seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Então disse Jesus aos 12 apóstolos: querei vós também retirar-vos? Ou seja, quem mais queria deixar de caminhar com Jesus? Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então, meus irmãos, as palavras do Cristo, o exemplo do Cristo, o caminhar com o Cristo, o conduzir-se com o Cristo, são caminhos, são palavras de vida eterna, porque são verdadeiras, atendem às necessidades e aos anseios de todos, os felizes e os infelizes, que viveram, vivem e viverão ao longo das eras. Será eterno seu código de moral, porque consagra as condições do bem que conduz o homem ao seu destino eterno. Está lá na Gênesis, capítulo 17, versículo 26. Então, meus irmãos, seguindo com o Cristo, conhecendo o Cristo, decidindo pelo Cristo, não temos mais alternativas. É como ele diz, é como disse Simão Pedro: depois de te conhecer, Jesus, depois de seguir as tuas palavras, depois de seguir as tuas pegadas, depois de fazer com que tu vivas, como dizia o apóstolo Paulo, não sou eu mais que vivo, mas é o Cristo que vive em mim. Depois de tudo isso, só podemos repetir com o apóstolo Pedro: para quem iremos nós? Jesus de Nazaré. Então, meus irmãos, reflitamos nessa mensagem do dia de hoje. É noite de Natal e me alegrarei de novo. Renovarei as esperanças e a felicidade. Lembrarei do júbilo dos pastores nos campos ao ouvirem o glória a Deus nas alturas, paz na terra e boa vontade entre os homens, anunciando a tua chegada, o teu nascimento. Caminharei e seguirei a estrela guia, juntamente com os magos do Oriente, os reis magos do Oriente, para encontrar o local exato onde viestes ao mundo. Levarei o presente à manjedoura humilde e ofertarei a Maria e a José, os teus pais, homenageando-te que viestes para nos mostrar o caminho, ensinar o roteiro e dar o testemunho. Seguirei pelo deserto, nos passos do precursor, da voz do que clama no deserto, teu primo João Batista, filho de Isabel e de Zacarias, que preparava e que preparou a tua chegada. Aprenderei e ouvirei juntamente com os doutores da lei os ensinamentos daquela criança que aos 10 anos de idade pregava e discutia com os doutores do templo nas festividades da Páscoa judaica. Seguirei crescendo como ti, Senhor, em espírito e em verdade. E te encontrarei novamente adulto, seguindo teus passos e observando o que tu respondesses a João Batista: vai, porque os cegos tornam-se a ver, os aleijados se curam, os surdos ouvem, e a palavra de Deus é pregada e ensinada aos homens. E estarei na multidão, sentado na relva, ouvindo as bem-aventuranças, e aprenderei a orar como tu nos ensinastes. Só não quero mais, Jesus, escolher a Barrabás, as portas largas. Não quero mais te ver sofrer crucificado, humilhado, condenado pelos homens. Não, Jesus. Quero-te vivo, renovado, caminhando à frente para a Galileia. Quero caminhar ao teu lado nas estradas de Emaús, te reconhecendo ao partir o pão. Quero aprender contigo a humildade ao lavar os pés na Santa Ceia,
a nos ensinar o caminho e a nos dizer que tu mesmo és esse caminho, a acreditar nas tuas palavras de vida eterna, a confiar que tu és, as tuas palavras são o Consolador que estará permanente conosco, revelando as leis de Deus e nos ensinando o caminhar. Quero aprender mais uma vez a tua mensagem de uma vez, a tua mensagem de amor, de perdão, de caridade e de esperança. Quero que a tua luz e a tua paz esteja em todos os corações e em todos os lares e ruas de nosso mundo. Quero o bem da humanidade, que tu possas perdoar os que caíram e que ainda não te conhecem. Quero que ampares os desesperados e que socorra os aflitos. Ah, Jesus, como é grande a tua tarefa de dar esperança, de mostrar caminhos a esta humanidade tão esquecida de teus ensinamentos. Quero uma vez mais repetir o convite do vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, pois permanece onde sempre estivesses, de braços e coração aberto, para nos ensinar e nos dizer que acharemos repouso para as nossas almas e nos aliviaremos, pois que suave é teu jugo e leve o teu fardo. Que neste Natal, Jesus, e no ano novo de 2026 que se insinua, revigoremos as energias, pois que tu nascestes, vive e viestes ao mundo para nos apontar caminhos. Perdoemos as ofensas, pois tu nos ensinas o amor incondicional a Deus, ao próximo e a si mesmo. Deixemos o que passou e guardemos apenas o que nos faz bem, pois que tu nos ensinas que coloquemos a mão na charrua e não olhemos para trás. Celebremos, pois, com a família, com os amigos, com os afetos e também com os desafetos, pois por tu nos ensinas que os teus discípulos serão conhecidos por muitos se amarem. Tenhamos esperança em um novo dia, em um novo momento, em um novo recomeço, em um novo ano, pois tu segues adiante e és o caminho, a verdade e a vida para Deus, e ninguém chegará ao Pai senão por ti. Tenhamos fé, pois estás conosco, vencestes o mundo e faz brilhar a sua luz, desde os primórdios até os séculos sem fim. Deixemos que o teu amor nos preencha, que cale as nossas dúvidas, os nossos medos e vacilações, que afague e acalente os nossos corações doridos, que nos fortaleça e nos ilumine nas noites escuras da travessia, e que nos faça vencer e seguir adiante, compreendendo os desafios como provas, as lutas como aprimoramento e as dores como lições necessárias. Gratidão por tudo, Jesus. Gratidão em tudo. Sigamos contigo, por ti e para ti. E que venha 2026. Estamos prontos, pois tu és o nosso guia, o nosso modelo de toda a humanidade. Tu és o caminho, a verdade e a vida, e ninguém chegará ao Pai senão por ti. Ave Cristo, assim saudavam os cristãos dos primeiros tempos. Ave Cristo, os que vão viver para sempre te glorificam e saúdam. Feliz Natal e um feliz 2026 para todos, para toda a família humana. Que tu sejas, mestre querido, o bom pastor, que possamos ser, continuar sendo, as ovelhas de teu rebanho, e que tu ilumines e fortaleça a humanidade. Muita paz e fiquemos contigo sempre.